Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Crônicas, capítulo 15. Preparativos para transportar a arca. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Disse-lhes: vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras e símbalos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias e os guardas das portas, Obed-edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbalos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos sacerdotes, foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. A arca é levada para Jerusalém. Então Davi, as autoridades de Israel, os generais do exército, foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim, todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbalos, harpas e liras.
Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. O cântico de louvor de Davi. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Lembrem-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor, ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus de nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz, Amém, e louvou o Senhor. Culto em Jerusalém e em Gibeon.
Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Jedutum, Oza e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadoque e seus parentes um tabernáculo do Senhor no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Emã, Jedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa e Davi também voltou para abençoar sua família. Capítulo 17. A aliança do Senhor com Davi. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como o retirei daquele que governou antes de você. Eu confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Oração de gratidão de Davi. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como teu servo é de fato. Por causa de teu servo, ó Senhor, e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu.
Que outra nação na terra é como teu povo Israel? Que outra nação, ó Deus, resgatasse da escravidão para ser teu povo? Engrandecesse teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho de teu povo. Escolheste Israel para ser teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família, confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos, o Deus Israel, é Deus para Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste a teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste estas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois quando concedes uma bênção, ó Senhor, é uma bênção para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.